Olá, vamos aqui esclarecer uma questão sobre a derivada da função composta e só, derivada da função composta. Tinha posto aqui no título da função composta e da função inversa, mas para já neste exercício é só sobre a função composta. Então, vamos relembrar aquilo que nós vimos na aula, que a ideia é, sabem que f após g, ou g após f, é a composição de duas funções. Portanto, f após g significa que a função f se faz depois da função g, não é? Como o próprio nome indica. Então, escrevendo o que nós temos aqui de outra maneira, é o mesmo que ter f de g de x, não é? Porque primeiro vamos fazer a função g de x e ao resultado de g de x vamos aplicar f, correto? Então a ideia é, eu agora quero derivar uma função, a composição destas duas funções, que é o mesmo que escrever f de g de x e quero derivar isto tudo, certo? A ideia é, em vez de derivar, em vez de fazermos a função composta, que pode dar uma função grandalhona, e depois derivar, é derivar a função f e a função g, ou seja, derivar por partes funções mais pequeninas e depois juntar o resultado todo. Então, teoricamente, nós conseguimos provar que derivar esta função composta é o mesmo que derivar aqui a função que lá está dentro, portanto, derivamos g de x no ponto em causa, vezes a derivada da função de fora, portanto, a derivada da função f, com o argumento que ela tinha inicialmente, com o g. Isto pode ser aplicado num ponto genérico x ou num ponto particular, por exemplo, no x0. E reparem que os argumentos das funções mantêm-se. O que é que eu quero dizer com isso? Se g tinha o argumento x0, quando eu faço aqui a linha mantém-se x0. Se f aqui tinha como argumento g de x0, f' continua a ter o argumento g de x0. Portanto, é só aplicar isto. Esta regra é uma regra que nós já aplicamos quando usamos o formulário. Por exemplo, quando nós temos assim seno de f. Isto é a composição de duas funções, porque a função f está dentro da função seno. Se vocês forem ver, o que é que nós fazemos? Qual é a regra de derivação? Derivamos a função que lá está dentro, é? Derivamos o argumento, f', derivamos a função de fora, que é o seno, a derivada do seno, até costumamos dizer é o cosseno, mantendo o mesmo argumento. O argumento de seno era f, o argumento da derivada de seno, que é cosseno, também é f. Portanto, é o que nós temos aqui. Por isso é que eu escrevo desta maneira. Isto é uma multiplicação, podia escrever trocando os fatores, não é? Mutativo. Mas eu escrevo assim por causa de eu conhecer as regras assim. Portanto, derivamos a função de dentro, que era o f, que é g de x0, vezes o argumento que já tinha, vezes a derivada da função de fora, vezes não é vezes, com o argumento que tínhamos aqui, mantendo os argumentos, ok? Pronto. Fazendo aqui um paralelo com as regras que já se conhecem, para mim é mais fácil de memorizar. Então, e agora? Temos aqui um problema da ficha 5 que diz: sejam f e g as funções definidas por f de x igual a 2π menos 3 arco cosseno de x sobre 2 e g de x igual a x ao quadrado. Utilizando a regra da derivada da função composta, calculo g após f derivado no ponto 0 e f após g derivado no ponto 0. Portanto, a ideia não é calcular a composta ou as compostas e depois derivar, não. É utilizar o teorema da derivada, ou regra, como é dito aqui, da derivada da função composta. Okay? Então, o que é que eu sei? Olha, a mim dá-me jeito escrever sempre desta forma. Portanto, eu sei que g após f de 0, g sem a derivada, portanto, eu sei que a composta é o mesmo que escrever g de f de 0, certo? Dá-me jeito de escrever desta forma, é mais fácil. Isto não é obrigatório, não é? Então, eu quero é derivar toda a composta, ou seja, eu quero derivar isto tudo. E pelo teorema acima, eu sei que o que tenho que fazer é derivar a função f, mantendo o mesmo argumento. Era 0, aqui fica 0. Depois derivo a função de fora, que é g, mantendo o argumento que tinha. Portanto, o argumento de g era f de 0, então agora fica g' vezes f, vezes não, em f de 0. Está bem? Portanto, mantemos o argumento. Então, o que é que eu preciso de calcular? Então, precisamos de calcular a derivada de f em 0. Precisamos de calcular f de 0. No fim de ter o f de 0 calculado, vamos calcular a derivada de g nesse ponto em causa. E fiz isso tudo aqui em cálculos auxiliares. Portanto, como é que eu vou calcular a derivada de f no ponto 0? Calculamos a derivada da função f,
genérica, portanto é a folhinha de x, certo? Está aqui calculado, portanto a derivada de 2π é 0, menos 3. A derivada do arco cosseno de x sobre 2 é menos. A derivada, este meio é a derivada do argumento do arco cosseno. A dividir por raiz quadrada de 1 menos o argumento do arco cosseno ao quadrado. Aqui está. Este menos com este menos por menos vai dar mais, portanto o menos desapareceu. 3 vezes 1 meio, que se quiserem podem pôr 3 meios, não é? É o mesmo que escrever assim. E aqui ainda fiz uma simplificaçãozita, portanto ter x sobre 2 ao quadrado é o mesmo que ter x ao quadrado sobre 4. Pronto, calculamos a derivada genérica, portanto a derivada num ponto x. Então agora, então agora vamos substituir o x por 0. Porquê? Porque o que eu quero calcular é, lembrem-se, é o f' de 0. Ok? Deixa-me apontar. É o f' de 0, certo? Então vamos ver. Vamos à derivada, substituir o x por 0. Fica x ao quadrado. Como é x ao quadrado, fica 0 ao quadrado sobre 4, dá 0. E fazendo aqui os cálculos, isto vai dar 3 meios. Portanto, já tenho, portanto, estes 3 meios que estão aqui são os 3 meios verdes que eu coloquei aqui. F' de 0 é 3 meios, está feito. Agora o que é que precisamos? Agora precisamos calcular f de 0. Quanto é f de 0? Atenção, é f, é com a função f. Então, a função f é 2π menos 3 arco cosseno de x sobre 2. Substituindo por 0, aqui fica 0 dividido por 2, que é 0. O ângulo, cá estão os arcos a aparecerem, não é? O arco cosseno de 0 é π sobre 2. E, fazendo os cálculos, simplificando, reduzindo ao mesmo denominador, vai dar π sobre 2. Portanto, a imagem de 0 pela função f, o f de 0, é π sobre 2. Foi o que eu calculei e foi o que eu coloquei aqui. Portanto, o f de 0 é π sobre 2. Então, agora tenho que calcular a derivada de g em π sobre 2, certo? Então, vamos lá, calcular a derivada de g. Eu fiz aqui os cálculos auxiliares. Se g de x é x ao quadrado, a derivada é 2x. E agora calcular a derivada em π meios é 2 vezes π meios, que dá π. Ok? E está feito. Portanto, fica 3 meios de π. Atenção que as soluções tinham menos 3π sobre 2, mas é 3π sobre 2. Entretanto, já altero na folha prática. Ok? Então, há uma gralha. A seguir, portanto, este está feito. A seguir vamos fazer de forma idêntica para f após g derivado no ponto 0. Portanto, a derivada de f após g em 0. Então, fazemos aqui para baixo. Aqui. Pronto, a mim, mais uma vez, quero derivar esta função composta. A mim dá mais jeito de fazer este passo inicial. Isto é f de g de 0. Quero derivar isto tudo. Portanto, ponho aqui os parênteses retos a dizer quero derivar esta função composta toda. Ok? O que é que eu sei que vou fazer? Pela regra da derivada da composta, sei que tenho que derivar o que lá está dentro. Tá? Derivar a função g em 0. Tenho que derivar a função de fora, ou seja, tenho que derivar a função f, mantendo o mesmo argumento. Portanto, fica f' a mesma com g0. Os argumentos não se alteram. Então, agora, o que é que eu tenho que calcular? Então, tenho que calcular g' de 0. Já sei que g' de x é 2x, já tinha calculado. Então, é 0, vai dar 0. Então, é óbvio que 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Portanto, já sei que esta derivada dá 0. Mas, se esta não desse 0, não é? Se esta derivada aqui, se este fator não desse 0, e precisássemos de calcular o que está aqui, como é que se fazia? Calculávamos g de 0. Ora, se o g de x, se a função g de x é x ao quadrado, então g de 0 é 0 ao quadrado, que é 0. É este 0 que eu tenho aqui. Então, significava que tínhamos que calcular a seguir f' de 0. E f' de 0, até já o calculei, não é? Já calculámos aqui em cima. F' de 0 dá 3 meios. Portanto, isto aqui ficava 3 meios, 0 vezes 3 meios, que é 0. Pronto, obviamente que neste caso em particular, como esta derivada dá 0, já não seria preciso calcular esta segunda, está bem? Mas pronto, foi só para explicar tudo, se fosse preciso calcular. Era assim que se fazia. Ok? Está percebido? Então, vamos fazer uma pausa. Já vou gravar mais um vídeo sobre isto com uma tabela, onde agora não dão as funções, está bem? Aqui davam-nos as expressões analíticas, a expressão analítica das funções, e já vou fazer um vídeo onde não dão, ou seja, as funções f e g só são conhecidas em valores pontuais de x, está bem?